Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar a câmera aqui, acho que agora tá legal. Então vamos iniciar aí mais um programinha, Leituras do Mundo. Meu nome é Maurício Santana, para quem não conhece. E vamos fechar hoje aquela trilogia de vídeos que eu propus, onde no primeiro vídeo eu abordei sobre a alta literatura e baixa literatura, e no segundo abordei a questão do cânone literário. E eu queria dar um fecho nesse programa aqui com a questão de valor. Então vamos partir de um pressuposto aqui, que também é uma certa provocação, que eu queria partilhar com vocês. Bom, tudo tem valor. Se a gente pensar em termos de arte, tudo tem valor. Tudo tem o seu valor, ok? Aí vamos pensar o quê? Na alta literatura tem o seu valor. A baixa literatura tem o seu valor, né? Vamos esmiuçar mais ou menos o que é essa noção de valor, então. Tudo tem o seu valor, mas tudo tem o seu valor aonde? Em diferentes esferas simbólicas, né? Em diferentes esferas simbólicas. Então, por exemplo, o Machado de Assis, ele vai ter o seu valor dentro de uma esfera simbólica, ao passo que um funk vai ter o seu valor dentro de uma outra esfera, ok? Para que isso fique bem claro, a gente tem que trabalhar com dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito que o leitor vai dar a um texto. Aí nós vamos chegar numa questão de estética da recepção. Estética da recepção eu não vou entrar em detalhe, que é um tema da teoria literária, mas ele é importante para a gente entender como o leitor ele recebe uma obra. E o outro conceito é o conceito de literariedade. Literariedade é o quê? É o que compõe uma obra e o que a torna literatura, e o que a diferencia do que não é literatura. Então isso é literariedade, ok? Bom, então vamos lá. Vou começar aqui com o autor, eu vou usar o Eagleton, que eu já tinha comentado, só que eu lembrei de um cara que eu gosto também, que é o Antoine Compagnon. E eu vou usar aqui uma obra dele chamada O Demônio da Literatura. E eu coloco na descrição do vídeo depois, que é um cara bem bacana. É uma obra bem bacana sobre teoria literária e tem um capítulo específico falando sobre valor. Então eu vou começar com uma citação aqui do capítulo sobre o valor, ok? A crítica deveria ser uma avaliação argumentada. Mas as avaliações literárias, tanto as dos especialistas quanto as dos amadores, têm ou poderiam ter um fundamento objetivo, ou mesmo sensato, ou elas nunca são senão julgamentos subjetivos e arbitrários do tipo eu gosto, eu não gosto. Aliás, admitir que a apreciação crítica é inexoravelmente subjetiva nos condena fatalmente a um ceticismo total e a um solipsismo trágico. Então, ele está provocando a gente aqui no sentido do que a crítica literária ela é dona da razão, sendo que a crítica ele toma aqui como uma avaliação subjetiva. E essa avaliação subjetiva qual é? É a percepção que o leitor tem em relação ao texto literário. Mas aqui nós vamos entrar, voltando aqui na questão da estética da recepção que eu falei. O importante é o leitor e o seu cabedal de conhecimentos. E é isso que diferencia e é isso que agrega valor no texto literário. E no julgamento de valor, né, por parte de quem está recebendo aquele texto, né? Porque a estética da recepção é você recebe aquele texto. Quanto mais conhecimentos você tiver, você vai tirar mais proveito daquela obra? Sim, você vai tirar mais proveito daquela obra. Não implica em uma questão quando uma pessoa não tem uma rotina muito grande de leitura e ela vai pegar um clássico, um cânone para ler. Ela vai ter
Ela vai receber aquele texto, ela vai processar aquele texto, ela vai ter um julgamento de valor acerca daquele texto. Isso não quer dizer que seja tão bem aproveitado quanto uma pessoa que tenha um rol maior de conhecimentos. Não de conhecimentos somente literários, mas de conhecimentos históricos, de conhecimentos filosóficos e etc. Aí você consegue agregar maior valor àquilo que você está recebendo. Por exemplo, eu estou batendo tanto na tecla da Jane Austen aqui, mas já que eu estou com ela aqui do lado, Orgulho e Preconceito, né? Bom, vamos falar de outro cara então. Vamos falar de Tolstói. Tolstói, para quem não conhece de história, vai se deparar lá com o quê? Com as guerras napoleônicas, né? Então, quem está lendo Tolstói com o intuito de ler somente um romance, vai interpretar aquilo somente como um romance e vai deixar passar temas periféricos ali, mas que permeiam toda aquela obra, que é a questão das guerras napoleônicas. Então, você está aproveitando a obra somente, talvez, na sua superfície, né? Não de uma maneira mais profunda. E tem pensamentos muito cristãos, religiosos, espiritualistas em Tolstói, né? E fundamentalmente em Guerra e Paz e Ana Karenina também. Então, depende da carga que o leitor tem de conhecimento para absorver e para poder processar toda aquela riqueza que tem numa obra, ok? Então, a questão da estética da recepção é isso, é o que o leitor tem para oferecer em contrapartida daquilo que ele está lendo. E aí também entra a questão da literariedade, né, na questão do valor, que basicamente é o que diferencia o que é literatura do que não é literatura, que também é um campo um pouco complicado, né? Se falássemos aí, talvez no século XIX, Herman Melville era literatura, talvez não fosse considerado literatura, né? Porque você tem partes do livro são extremamente descritivas, quase que científicas, né? Descrevendo ali detalhes geográficos, detalhes do campo da biologia. Quem tem esse cabedal de conhecimento todo vai interpretar aquilo de uma maneira mais completa. Mas digo, na questão da forma e da estética, né? Talvez naquela época não fosse considerado como literatura, mas hoje é considerado o quê? Um cânone. Entenderam? É bem interessante, né? Então vamos pegar aqui o Compagnon de novo. Tem outras citações bacanas para falar dele aqui. Continuando na questão da estética da recepção, então ele fala assim, ó, como cada obra é única, cada indivíduo reage a ela em função de sua personalidade incomparável, né? É o que eu acabei de falar. Então, cada obra tem o seu valor intrínseco e o seu valor extrínseco, que através da recepção do leitor vai agregar mais ou menos valor, dependendo do que o leitor também tem para partilhar com aquela obra, ok? E o tema valor, ao lado da questão da subjetividade do julgamento, comporta ainda a questão do cânone ou dos clássicos, como já havia falado no outro vídeo. Então aqui a questão do valor sempre agregada ao cânone, mas como referência, né? Não estou dizendo que o que não é cânone não tenha valor. Então existe sempre essa dependência do que o leitor tem para partilhar com aquele texto, que é uma troca, né? E da literariedade daquela obra, ok? É importante distinguirmos também o que é valor e o que é gosto pessoal, né? Gosto pessoal é diferente porque você automaticamente vai atribuir valor àquilo que você gosta ou que você está acostumado a ler ou a ouvir e etc. Então, existe uma diferença entre o que é valor e o que é gosto pessoal. A partir disso, a gente desenvolve o quê? Vou até dar um exemplo aqui. Arte moderna versus arte clássica. Eu gosto de arte clássica, por exemplo. Eu gosto lá de Rodin, gosto de Van Gogh, etc. Isso implica que a arte moderna não tem valor? Ela tem o seu valor para o seu determinado público.
Assim como as histórias em quadrinhos, que não são literatura, mas são uma forma de arte, e até pode ser considerado literatura em um outro sentido, em uma outra estética e uma outra forma. Mas tudo tem o seu valor. Porque tudo depende do quê? Tudo tem uma herança cultural. E geralmente existe um resgate. E esse resgate ele vem do quê? Vem dos cânones. Você pode pegar uma obra moderna hoje, você pode pegar como tinha mostrado lá, Orgulho, Preconceito e Zumbis, ele está resgatando aquele cânone. E esse resgate também é uma forma de você homenagear o passado, homenagear aquela literatura em sua forma, em sua estética, desconstruindo-a, mas sempre referenciando-a. Entenderam? Agora vamos pegar o Eagleton aqui. E esse cara é polêmico, né? Eu tinha falado para vocês. Vamos começar aqui com o seguinte. Bom, de modo geral, as pessoas consideram como literatura a escrita que lhes parece bonita, né? Mas e se lhes parece bonita, não é aquela questão do belo que eu tinha falado, porque o belo é uma coisa, digamos assim, uma coisa mais fechada que já define o que é uma forma, o que é uma estética, etc. Agora, o que é bonito para uma pessoa, a pessoa está lendo, sei lá, um romance, um pocketbook lá e achou bonito. Esse é o bonito para ela. E ela está atribuindo valor para aquilo que ela leu. Vamos seguir aqui com o Eagleton. Aí começam as polêmicas. Bom, não significa necessariamente que venha a ser recusado o título de literatura a uma obra considerada menor. Ela ainda pode ser chamada assim no sentido de pertencer ao tipo de escrita geralmente considerada como de valor. Mas não significa que o chamado cânone literário, a grande tradição inquestionada da literatura nacional, e essa literatura nacional que ela define, na visão do Eagleton, territorialmente, a força das literaturas nacionais, como tinham lá, por exemplo, na Inglaterra, no Brasil, Machado de Assis, e assim se definem as literaturas nacionais, que definem o quê? A questão do belo nacionalmente, a questão das formas e estéticas nacionais. Então, a inquestionada da literatura nacional tem de ser reconhecida como um construto, modelado por determinadas pessoas, por motivos particulares, num determinado momento. Então aqui, essa questão do construto, o que é? Esse modelo, esse grande modelo de cânone, esse grande modelo da alta literatura, né? Agora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Assim, é possível que ocorrendo uma transformação bastante profunda em nossa história, e isso está acontecendo a ritmo alucinante, né? Na nossa contemporaneidade, possamos no futuro produzir uma sociedade incapaz de atribuir qualquer valor a Shakespeare. Aqui ele está provocando geral, né? Suas obras passariam a parecer absolutamente estranhas, impregnadas de modos de pensar e sentir que essa sociedade considerasse limitados ou irrelevantes. Em tal situação, Shakespeare não teria mais valor do que muitos grafites de hoje. Isso aqui é uma provocação danada, né, gente? Por que ele está dizendo isso? Ele está querendo fugir dessa coisa de que o cânone ele é imutável. Ele está dizendo que outros cânones podem surgir, né? Dependendo da evolução da sociedade, dependendo da percepção da sociedade em relação à arte, em relação à música, em relação à literatura e a novas formas de arte também. Ele falou do grafite, o grafite hoje é considerado arte, né? Antigamente não era uma transgressão, hoje não, hoje é arte. Então, a questão do valor é, tudo tem valor? Tudo tem valor. E qual é o problema em se atribuir valor a uma determinada obra e não atribuir valor a uma determinada obra? A questão é, como eu falei, o que dá mais valor, e aí estou sendo polêmico aqui da minha parte, é o que?
é que essa obra ela deve sempre espelhar novas formas de arte, né? Como tinha falado aqui da questão da herança cultural e do resgate, se essa obra ela possibilita um novo resgate, se ela possibilita uma nova forma, né? Se uma nova forma de arte herda daquilo algo, né? Não estou dizendo nem da sua forma e nem da sua estética, mas das suas ideias. Isso sempre vai ter um valor. Então a questão do valor é essa. O valor, ele não é algo intrínseco e não é algo restrito aos críticos literários e nem às pessoas que consomem a chamada alta cultura. A questão do valor, principalmente, ela está atrelada ao quê? Ao teu conhecimento, ao que você recebe e o que você troca com aquele texto que você está lendo. E quando eu falo leitura, leitura se refere à recepção que você tem de um texto, de uma música, de uma obra de arte, de uma pintura, de uma peça teatral. É essa troca. E por mais vezes, talvez, que você compreenda, né, e interaja com essa obra, e interaja e relacione essa obra a outras obras, mais valor você vai extrair dessa obra. Então o valor está permeando todas as formas literárias, seja a alta literatura, seja a baixa literatura. O valor está presente em tudo. Quem atribui valor, em parte somos nós leitores, né? E em parte nós temos que descobrir o valor que essas obras têm. Mas isso a partir do quê? A partir de outros conhecimentos que nós devamos desenvolver e devamos levar para interagir com essa obra. Então é isso, gente. O valor, tudo tem valor. Algumas coisas têm um valor mais simbólico que outras. Por quê? Porque influenciam, elas se perpetuam no tempo. Outras são mais efêmeras. Outras, elas param no tempo e elas não sobrevivem, né? Por isso que nós falamos cânones. Cânones sobrevivem ao tempo. Não sei quanto tempo, mas já existem cânones seculares ou até milenares. E isso nos dá um julgamento de valor. Mas tudo tem valor, gente. Tudo tem valor. Uma história em quadrinhos tem valor. Um filme trash tem valor. E eu adoro filme trash, né? Eu adoro filme de zumbi, adoro filme cult, filme de kung fu. Para mim tem o seu valor. Assim como cinema clássico tem seu valor, assim como a música clássica, assim como o rock and roll, assim como o samba, tudo tem o seu valor. Eu só acho legal a gente poder extrair ao máximo daquilo, né, outros sentidos. Porque uma obra não tem só um sentido, ela tem vários sentidos. E para cada leitor de música, para cada leitor de obras de arte, existem valores diferentes. Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Leituras do Mundo, Maurício Santana. Um grande abraço para todo mundo aí.